Glória a Deus, então vamos dar início com a mensagem nesse domingo, hoje 7 de setembro. Deus abençoe o povo dessa nação, que abençoe o nosso país e que tudo, as manifestações transcorram de forma ordeira, pacífica, sob a proteção do nosso Deus Altíssimo, em nome de Jesus. Nós repreendemos qualquer coisa contrária à livre manifestação do pensamento num regime que se proclama democrático, que haja respeito a opiniões, a divergência de opiniões e também de manifestações, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do seu nome. Fala conosco, Senhor, por meio dessa mensagem, para a nossa edificação, não só nesse dia, mas como de hoje, para sempre, que sejamos transformados por essa mensagem, para que assim sejamos ainda mais aperfeiçoados e consequentemente também mais abençoados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos iniciar lendo a mensagem intitulada O Bom Samaritano, no capítulo 10 de Lucas, o médico amado. Lucas capítulo 10, a partir do verso de número 25, onde a palavra do nosso Deus nos declara assim: certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? Poderíamos ser eu ou você perguntando para o Senhor Jesus: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Agora o Senhor Jesus vai responder para você, para mim, para nós hoje. Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele, aquele advogado da lei, e ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Jesus respondendo hoje para mim e para você: faze isto e viverás. Ou seja, viverás como? Viverás a vida que Deus tem para você, para mim. Ou seja, o que nós precisamos fazer para viver de acordo com a vontade de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e também o nosso próximo como a nós mesmos. Verso 29. Ele, o advogado, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando, ao cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Será que hoje acontece isso? De alguém ser espancado, assaltado, espancado, deixar quase à morte, ser deixado quase à morte? Então vejamos o que aconteceu depois. Verso 31. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Então aquele sacerdote vinha descendo também no mesmo caminho, na mesma direção, de Jerusalém, em direção a Jericó. Quando ele viu o homem lá, espancado, à beira do caminho, quase morto, passou para o outro lado, seguiu em frente. Verso 32. Do mesmo modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo, ou seja, passou a distância. Verso 33. Mas um samaritano, ou seja, um morador da região de Samaria, um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Assim que o viu, teve misericórdia dele. Aquele homem que estava lá, abandonado, espancado, quase à morte. 34. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, ou azeite. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal,
levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Aí Jesus pergunta: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Vai e procede tu de maneira semelhante. Vai e procede tu de maneira semelhante. Então Jesus está falando para mim, para você, que nós devemos proceder de uma maneira semelhante àquele samaritano. Ou seja, quando nós nos depararmos com alguém numa situação difícil, passando por alguma necessidade, nós, tendo condições, vamos fazer o que nós pudermos dentro das nossas condições. E se eu souber que tem alguém passando por algum problema de natureza, por exemplo, espiritual, e não há algo de material que eu possa fazer por tal pessoa, eu vou orar, eu vou interceder por ela. É assim que nós vamos demonstrar que nós amamos a Deus. Porque se nós amamos a Deus, falamos, professamos que amamos a Ele, mas não amamos ao nosso próximo ou ao nosso irmão, nós estamos mentindo, estamos querendo enganar a nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. Se eu amo a Deus, eu preciso demonstrar o meu amor a Deus, amando também ao meu próximo. Esses 2 mandamentos, eles têm que conviver juntos, caminhar juntos, eles têm que ser aplicados conjuntamente. Não tem como nós amarmos a Deus se não amarmos o nosso irmão, o nosso semelhante. Isso seria uma contradição, seria, conforme dizemos, uma mentira. Então nós agora vamos ler aqui no livro de Jó, no capítulo 1 de Jó, no verso número 8, para a nossa meditação também dentro dessa mensagem. Jó capítulo 1, verso 8: indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele. Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Repetindo Jó, capítulo 1, verso 8. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Então aqui Deus enumerando essas qualidades de Jó. Nós sabemos que o livro de Jó, embora ele não esteja colocado como o primeiro livro da Bíblia, ele foi o primeiro livro a ser escrito. E como também nós sabemos que nada é por acaso, se tratando de Deus, Deus faz tudo com algum propósito previamente estabelecido para o nosso ensino, para o nosso proveito, para o nosso bem. Então nós consideramos que Jó, o livro de Jó, que relata a história de Jó, sendo o primeiro livro a ter sido escrito, nós temos que considerar que Deus assim tratou particularmente o caso de Jó para ser nosso exemplo. Então Jó tinha essas qualidades, ou seja, nós também temos que procurar nos esforçar, nos dedicar para termos essas qualidades, sermos íntegros e justos, amar e temer a Deus e nos desviarmos do mal. E a Bíblia também nos relata, nesse mesmo livro de Jó, que ele era um homem bom, que ele ajudava os necessitados, que ele cuidava dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Enfim, ele era um homem que realmente se dedicava a fazer aquilo que
que Deus estabeleceu para nós também, para mim e para você hoje, ou seja, praticarmos a justiça, vivermos, andarmos em justiça. A Bíblia nos declara também que o justo viverá da fé, o justo viverá por fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós queremos ser justos diante de Deus, como é que deve ser o nosso procedimento? Como nós devemos proceder? Como o cristão deve proceder? Como deve ser o padrão de comportamento nosso? E a Bíblia também nos mostra que nós temos as Escrituras Sagradas para nos ensinar a maneira certa de viver. A própria Bíblia tem esse registro, que elas nos ensinam, as Escrituras nos ensinam a maneira certa de viver. Então, tudo que nós quisermos saber, como seres humanos que são tementes a Deus, que são considerados cristãos, ou seja, por imitarem o exemplo e testemunho do Senhor Jesus Cristo, devem viver da maneira como Deus estabeleceu na sua palavra. Essa é a maneira como Ele quer que nós vivamos, para o nosso próprio proveito, para o nosso próprio bem. Vejamos em Romanos, no capítulo 1, vamos ler os versos 16 e 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, nos declara assim: porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, se nós quisermos ser salvos, ali no início nós já lemos sobre a salvação, que foi o ensinamento do Senhor Jesus, usando aquela parábola, conhecida como a parábola do bom samaritano. A salvação depende de nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, e também ao nosso próximo, como a nós mesmos. Agora, mais uma vez, o apóstolo Paulo sendo usado, sendo instrumento de Deus para falar conosco sobre a salvação. Porquanto não me envergonho do Evangelho, ou seja, do Evangelho é a palavra de Deus, é a Bíblia toda, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se eu creio em Deus, eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso meditar, examinar e conhecer as Escrituras, porque a salvação, a nossa salvação depende também disso. Em primeiro lugar, de nós reconhecermos o nosso Senhor Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. Em segundo lugar, crer em Deus, nele como sendo Pai, crer na Trindade, crer no Espírito Santo, confessar a Jesus como nosso Senhor, porque se nós também, para nós crermos no Senhor Jesus como o nosso Senhor e nosso Salvador, logicamente nós temos que crer na pessoa do Pai, Deus o Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, na verdade, não age isoladamente. Deus age sempre na forma da Trindade, sempre em conjunto, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós agora temos que conhecer as Escrituras, crer no Evangelho, porque através de nós crermos, exercermos fé, confiarmos em Deus e na sua palavra, Deus libera, dispensa o poder para nos libertar. E através de nós sermos libertados, de sermos libertos, melhor dizendo, seremos também transformados e seremos também aperfeiçoados, seremos também santificados, e assim nós estaremos assegurando a nossa salvação. Glória a Deus. Então, se a pessoa não basta simplesmente confessar, ir lá ser batizado, confessar a Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque nós precisamos desse processo da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A conversão, essa confissão é o primeiro passo, mas é o primeiro passo de uma caminhada que nos conduzirá rumo ao céu, a nossa salvação. Veja agora, prosseguindo, retomando a leitura, vamos ler novamente. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá
pela fé. Repetindo o verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, como é que eu vou conhecer a justiça de Deus? Através do conhecimento do Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Pela fé. Tudo é pela fé. Eu preciso crer em Deus, eu preciso crer na sua palavra. Então eu preciso exercer fé em Deus e na sua palavra, se eu quiser viver nos moldes que Deus estabeleceu para mim. Se você também quiser ser imitador de Cristo, viver da forma como Deus requer de cada um de nós precisamos exercer fé, confiar em Deus e na sua palavra, como está escrito: o justo viverá pela fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Veja também Salmo 119, o verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A tua justiça é uma justiça eterna. Ela é por um período de tempo, ela é temporária, ela é de acordo com uma circunstância ou uma situação específica? Não. A justiça de Deus é uma justiça eterna, do princípio ao fim. E a tua lei é a verdade. A lei de Deus é a palavra de Deus, são as escrituras sagradas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Salmo 119 e verso 142, que nós lemos. Em termos gerais, a justiça representa, significa dar a cada um o que é seu, o que lhe é direito, o que lhe é devido, o que a pessoa merece, de acordo com o que é estabelecido pelas próprias leis humanas, as próprias leis da terra. Como por exemplo aqui no Brasil, temos a nossa legislação que tem como princípio fundamental a Constituição Federal. A partir da Constituição, as demais leis têm que seguir, estar em conformidade, estar em consonância, estar em harmonia com a Constituição. Então, se tiver alguma lei em desconformidade, aquela lei será considerada injusta e deverá, inclusive, ser modificada ou até anulada, revogada. É assim que deveria ser. Nós sabemos que, infelizmente, nem sempre é o que acontece. Quando os homens quiseram, o povo de Deus, escolhido por Deus inicialmente, quis passar a ter um rei para lhe governar, o povo judeus, lá no passado, eles não quiseram mais ser julgados por juízes ou pelos profetas, que também exerciam o papel não só de sacerdote, como também de juiz. Por exemplo, Samuel foi o último juiz, o último a julgar o povo, mas o povo observou os filhos de Samuel, um deles deveria ser, logicamente, o mais velho. O direito seria do mais velho de dar continuidade ao ministério de Samuel, como sacerdote sobre o povo e também como juiz, para julgar as causas do povo. E eles observaram e não encontraram nos filhos de Samuel qualidades que eles considerassem necessárias para que nenhum deles ou algum deles substituísse a Samuel. Então eles pediram que queriam ter um rei, assim como os demais povos, as demais nações também tinham um rei que governava sobre eles. E Deus então atendeu, a contragosto, mas atendeu o pedido do povo e mandou ungir a Saul, conforme nós sabemos. E Saul, como também nós sabemos, ele começou a fazer o que é mal, o que era mal aos olhos de Deus. Começou a desobedecer a Deus. E depois, até que chegou o ponto que Deus mandou Samuel, num ato simbólico, cortar um pedaço do manto, da veste do manto de Saul, dizendo para ele que a partir daquele dia o reino já não estaria mais sobre ele, que se ele tivesse sido fiel a Deus,
o reino estaria sempre na casa dele, ou seja, iria passar de descendente para descendente, e toda a posteridade de Saul seria então governantes sobre o povo de Israel. Mas ele fez o que era mal aos olhos de Deus, desobedeceu a Deus, e por isso ele foi rejeitado por Deus. Então nós sabemos que depois, quando Deus rejeitou Saul, Deus mandou também o profeta Samuel ungir a Davi como futuro rei de Israel, do seu povo. E assim foi que sobre a descendência de Davi foi estabelecido um reino que deveria ser um reino eterno. E assim também veio a se consumar este reino eterno através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como descendente de Davi, da linhagem de Davi, descendente por genealogia de Davi, do rei Davi. Então o Senhor Jesus se tornou o rei eterno. Agora não temos mais reis para governarem sobre nós e para julgarem o povo, como naquele tempo, mas o nosso rei eterno é o próprio Senhor Jesus, e que ele governa um reino inabalável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e exerce esse reinado com justiça e com equidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós podemos, com esse comentário que nós fizemos através dessa situação ocorrida lá com o povo de Deus, entender que hoje, por exemplo, nós somos governados por homens, mas é um governo injusto. Todo governo vai ser injusto, porque todo homem é injusto. Então os governantes que governam sobre nós hoje que eu digo nesse tempo moderno, da modernidade, vamos nos ater à modernidade, porque também na Idade Média ainda existiram reis, mas hoje já não existem mais reis governando. Existem reis que ocupam o papel de representante do Estado, mas não do povo. Então, sobre o povo hoje governam homens, e homens injustos. Por quê? Porque todo homem é injusto, todo homem é falho. Então não foi assim que Deus planejou, projetou para nós, porque quando Ele estabeleceu os sacerdotes e juízes para julgar o povo, para governar sobre o povo, e aqueles homens eram homens escolhidos pelo próprio Deus, porque eles tinham um compromisso de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. Agora hoje não. Hoje nós elegemos quem nos parece melhor aos nossos olhos, e nossos olhos nos enganam. Enganoso é o coração do homem. Nós olhamos para a aparência, nós não conhecemos os corações dos homens. Por isso que quando Davi também foi ser ungido, o pai dele mostrou todos os demais filhos, começando do mais velho para o mais novo, ali na linha, vamos dizer assim, de ordem de nascimento. E não era nenhum deles, mas aos olhos naturais, qualquer um daqueles era mais capacitado, era mais preparado do que Davi para ser ungido a rei. Mas, como Deus conhece o coração, Deus mandou chamar Davi, porque o pai dele nem lembrando, nem pensando em Davi estava. Mas Deus falou através de Samuel: não, mas você não tem mais um filho aí que está esquecido? Não, tem um menino lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Não, chama ele lá. E era ele mesmo. Então Deus é que conhece o coração, e Ele sabe de toda a verdade. Só Deus conhece toda a verdade. Só Deus nos conhece no profundo. Então nós não temos capacidade para julgar a ninguém e nem para eleger um governante. Por isso que muitas vezes nós nos decepcionamos, ficamos insatisfeitos, porque assume um governante, a gente deposita alguma esperança de que ele vai fazer alguma mudança, já que hoje nós estamos comemorando o dia da independência do Brasil. Nós estamos tratando desse assunto, da justiça em contrapartida com a justiça. A justiça somente em Deus, somente Deus é justo, só Ele é um juiz justo que julga a todos
é com equidade. Ele sabe dar a cada um o que é seu, somente Ele sabe, porque somente Ele conhece o coração do homem, só Ele conhece os pensamentos, as intenções dos nossos corações. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, no verso número 6. Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Misericórdia. Isaías 64, verso 6, estamos lendo, usando a versão NVT, nova versão transformadora. É uma linguagem mais atualizada. Estamos todos impuros por causa de nosso pecado, todos, sem exceção. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Então, se você vir alguém propalando que é justo, não, eu sou justo, algum candidato aí, já que no ano que vem nós teremos novas eleições, ou algum político no exercício do seu mandato, falando também que é justo, mentira, está mentindo, ele não é justo. Eu, você, ninguém é justo aos olhos de Deus. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, todos nós somos imperfeitos. Perfeito, santo, puro, justo, só tem um, que é Deus. Louvado seja Cadeoa, isso declare, Oreare canta, me canta, ele me canta. Somente Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, por exemplo, a situação que aconteceu, como que Deus tratou a situação que aconteceu entre Caim e Abel. Ali no caso, relatado no livro do Gênesis, no capítulo 4, nos versos de 1 a 16. Então nós sabemos que Caim teve inveja e deixou a maldade entrar no seu coração, e por isso mesmo ele matou o seu irmão Abel. E esse pecado, ele tirou a vida de Abel, que era inocente naquela situação, mas ele trouxe um mal muito terrível para Caim e para toda a sua descendência, porque o mal ele vai sendo transferido pelo menos até a quarta geração. O pecado da pessoa pode ser transmitido, caso não haja uma interrupção dessa chamada maldição hereditária. Então, Deus teve misericórdia de Caim, mas através daquele pecado trouxe maldição para o próprio Caim, conforme falamos agora, e ainda para a terra. O seu trabalho, a sua vida, os seus sentimentos, tudo, ele se sentiu rejeitado a partir dali. Rejeitado, teve que se afastar da sua família, teve que viver como um ermitão, andando, vagando pela terra e sentindo a culpa do seu pecado, e ainda com medo de ser morto, porque alguém poderia querer fazer justiça por causa da injustiça que ele cometeu. Naquele tempo, a justiça era feita à base do olho por olho, dente por dente. E Deus assim preservou a vida dele, colocando uma marca sobre Caim, para que ele tivesse a sua vida preservada, conforme nós sabemos. Então Deus teve misericórdia, mas ele sofreu as consequências da sua injustiça, do seu ato injusto. E então, como esse exemplo nos relata, nós sabemos que toda injustiça tem uma consequência. Também, por outro lado, todo ato de justiça também traz uma consequência. Então, tudo que nós fazemos, seja para o bem, seja para o mal, traz consequências. Nós vamos colher os frutos das sementes que nós lançarmos. Se nós semearmos sementes de justiça, atos de justiça, nós seremos justificados diante de Deus. Se nós, pelo contrário, praticarmos a justiça, nós também seremos punidos por nossa injustiça pelo próprio Deus, usando os meios que Ele assim escolher, para Ele assim determinar para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Mas, por outro lado, no amor, na misericórdia de Deus, nós sabemos que Deus é aquele que nos justifica. Veja no livro, também na carta também de Paulo aos Romanos, apóstolo Paulo, no capítulo 3, Romanos 3, nós vamos ler aqui os versos 22 a 24. Romanos 3, 22 a 24, nos declara assim o nosso Deus na sua palavra: isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Então, a justiça de Deus é para qualquer um? Não, todo mundo é filho de Deus. Primeiro que nem todo mundo é filho de Deus. Filhos de Deus por adoção, somente aqueles que se tornam filhos através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, através da remissão do pecado original, da anulação, da consequência do ato original do pecado que separou o homem de Deus. Então, através dessa reconciliação nossa com Deus, nós somos adotados através do Senhor Jesus como primogênito, primeiro, e assim nós passamos a ser filhos de Deus. Então, tem muita coisa que se pensa, que se fala, que não é a verdade. A verdade está na palavra de Deus. Precisamos conhecer e compreender bem as Escrituras para saber o que é e o que não é verdade, o que é e o que não é justiça aos olhos de Deus, segundo o crivo de Deus, segundo os desígnios de Deus. Ele que estabeleceu a sua justiça. Então, se nós quisermos saber como é a justiça de Deus, somente recorrendo a Ele e fazemos isso através da sua palavra. Glória a Deus por isso. Repetindo então, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção entre pessoas. Se você creu que Jesus é o seu Senhor, você precisa de um Senhor em primeiro lugar, e Ele é o seu Senhor. Confessa com todo o seu coração, confessa com a sua boca, você já deu o primeiro passo, conforme nós falamos antes. Porquanto não há distinção. Isso não há distinção de pessoas, pode ser branco, preto, pardo, amarelo, brasileiro, africano, não importa, pobre, rico, culto, inculto, não interessa. Deus oferece a salvação para todos. A salvação é oferecida a todo homem. Agora depende do homem decidir se quer ou não. Ela é ofertada, mas nem todos querem, nem todos se decidem, tomam essa decisão, reconhecendo e confessando a Jesus como seu Senhor, de todo o coração, confessando com a sua boca. Verso 23, porque todos pecaram, todos, sem exceção, todos os homens já nascem pecadores, por isso que nós falamos agora há pouco do pecado original. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O que faz a manifestação, o que traz a manifestação da glória de Deus é a própria pessoa de Deus, a presença de Deus. É a Eureareclodelai, através do seu Espírito hoje, que está sobre nós, que pode estar dentro de nós e que também pode estar entre nós, mas está sobre nós. O Espírito Santo está na terra hoje, à nossa disposição, à disposição daqueles que quiserem ter a Ele como seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a presença de Deus traz a glória de Deus. Era assim com Moisés. Quando Moisés subia no monte, se aproximava mais de Deus, a glória de Deus era manifesta, tanto que o seu próprio rosto era iluminado, ele tinha que colocar um véu. No templo também, quando Salomão foi fazer ali, vamos dizer assim, a inauguração, a consagração do templo a Deus, também houve uma manifestação gloriosa da presença de Deus ali. Houve fumaça, houve sons, houve tremor. Também lá no Monte Sinai, também a presença de Deus também teve as manifestações, os sinais da sua presença, da sua glória foram manifestos. E assim é que a própria palavra nos fala que a glória, a sua glória brilha sobre nós. Nós hoje temos que ser luz. Como é que eu vou ser luz? Recebendo a glória de Deus, tendo Deus comigo, tendo a presença de Deus em mim, em maior ou menor grau, mas é isso que transmite a glória de Deus, a luz que vem de Deus para nós, e nós também podemos compartilhar e sermos instrumentos de Deus
na manifestação dessa luz também para as demais pessoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Repetindo então 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vemos que a justiça de Deus, ela é manifesta dessa forma. Jesus é quem nos justifica, porque nós somos injustos, nós somos falhos, nós somos infiéis. Então, invariavelmente nós pecamos, mas através do Senhor Jesus, nós somos justificados. Por isso que toda vez que nós pecarmos, o Espírito Santo irá nos constranger para produzir em nós o arrependimento. Nós vamos orar para que esse arrependimento ele seja realmente transformador, no sentido de nós nos entristecermos por causa do nosso erro, do nosso pecado, de nós nos arrependermos verdadeiramente e confessarmos o nosso pecado e fazermos o que for necessário, reparar o erro, o dano, o mal, se o nosso pecado tiver atingido a alguém ou a uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a justiça de Deus, ela é somente disponível a nós, acessível a nós, através do Senhor Jesus Cristo. É a cruz do Senhor Jesus Cristo, que foi o símbolo da sua morte por crucifixão, que é o ato divino, que através do qual nos permite sermos justificados. A justificação do pecador é através da morte, do sacrifício do Senhor Jesus, porque é como se ele tivesse tomado o meu lugar, o seu lugar, e se sacrificado lá, sido morto lá. Só que se eu, você, qualquer um, seja do passado, mesmo algum dos apóstolos, por que não foi algum dos apóstolos que foi morrer lá na hora de Jesus? Porque todo homem é falho, pecador, injusto, impuro. Então o sacrifício de qualquer outra pessoa não iria resolver o problema do pecado. O problema do pecado foi resolvido através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o único justo, o único que viveu e morreu em santidade, sem jamais desobedecer a Deus, sem jamais pecar. Então os nossos pecados recaíram sobre ele, e a condenação que a nós estava destinada recaiu sobre ele, e ele nos justificou com o seu sangue, que era justo, que era puro. Através do seu sacrifício, do seu sangue derramado, é que nós somos justificados. Amém? Então, a justiça de Deus hoje, ela se manifesta ao nós sermos imitadores de Cristo, ao nós obedecermos a Deus através da sua palavra, a nós termos atitudes, termos um comportamento semelhante ao exemplo que o Senhor Jesus ilustrou, deixou para nós, do samaritano, chamado de bom samaritano. Então, se eu, por exemplo, prejudicar alguém, vamos supor que eu dê prejuízo a alguém, eu faço algum negócio e ali, por um descuido, por um vacilo, naquele momento eu não tenho a consciência, vamos imaginar que eu estou dando prejuízo para alguém, mas depois o Espírito Santo me constrange, não, você prejudicou, porque vamos supor que eu estou vendendo um carro, imaginar, e eu sei que o carro tem algum problema, e na hora de vender eu não falo do problema do carro, aí depois a pessoa compra o carro, anda um pouquinho, o problema se manifesta, a pessoa vai ter um prejuízo. Então eu teria que ter falado para saber se a pessoa estava disposta a pagar o mesmo preço, sabendo assumindo a responsabilidade do defeito, de depois mandar consertar o carro, ou não. Então isso é ser honesto, isso é ser justo, porque não tem como falar em justiça com desonestidade. Tem coisas que não se dissociam. Se a pessoa ela é sincera, ela é honesta, ela é verdadeira, ela tem já os pré-requisitos para ser justa. Agora depende do comportamento, da atitude diante de cada situação. Então, se nós praticarmos qualquer ato injusto, nós temos que nos arrepender, confessar e reparar o erro, o dano, porque não adianta também, o Espírito Santo me constrangeu partindo desse exemplo que nós citamos do carro.
Aí o Espírito Santo me incomoda e eu oro, peço perdão, mas não vou lá falar com a pessoa. Falou, você teve algum problema com o carro? Eu esqueci de falar que tinha um defeito assim e tal. Aí a pessoa vai falar, não aconteceu nada, mas está tudo certo. Aí você está liberado. Agora se a pessoa fala, não, realmente, eu notei mesmo. Então vamos fazer um abatimento do preço, eu vou pagar pelo conserto do carro. Enfim, é reparar o dano conforme for necessário. E isso estou dando um exemplo prático, mas se for, por exemplo, um ato, uma palavra que você deu, você liberou que ofendeu alguém, que maltratou alguém, que prejudicou alguém, da mesma forma, você tem que pedir perdão à pessoa, primeiro a Deus, depois a pessoa também, senão a justiça não será feita. E enquanto nós permanecermos como injusto aos olhos de Deus, nós ainda teremos um outro agravante, sofreremos ainda a acusação de Satanás. O próprio livro de Jó, conforme nós mencionamos no início, deixa claro isso, que Satanás compareceu numa assembleia ali, convocado por Deus, e ele chegou diante de Deus para acusar a Jó. Imagina, ele acusou um homem como Jó, que humanamente falando não tinha defeito, não tinha falhas visíveis, e se tinha alguma falha, só Deus que sabe, e ele não deixa claro para nós. Nós sabemos depois que Jó não tinha uma fé perfeita ainda em Deus, porque ele ainda não conhecia bem a Deus. Ele mesmo admitiu isso lá no final, que ele conhecia a Deus só de ouvir falar. E aí depois ele viu a Deus, ele entendeu, ele conheceu realmente como é Deus, quem é Deus. Ele conheceu melhor a Deus. Então essa é uma falha, mas Deus não condenou ele por isso. E o próprio Satanás acusou, querendo condenar injustamente a Jó. Então imagina, se ele acusa a pessoa quando ela não deve, imagina se você tiver em dívida. Imagina eu, qualquer um de nós. Logicamente que ele vai nos acusar e vai exigir de Deus, não me libera aí para fazer alguma coisa contra o pastor Luiz Henrique, misericórdia, ou contra você, misericórdia. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso. A justiça é um atributo exclusivo de Deus, a verdadeira justiça, e também é uma das suas características, das suas qualidades, que são próprias. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa justiça, ela se manifesta através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, e também é expressa nas suas ações e no cumprimento das exigências de perfeição do próprio Deus, porque Jesus foi um homem perfeito. Então a exigência de Deus é de acordo com o que ele estabeleceu. Agora você temos condições de ser perfeitos vivendo aqui na terra? Não, mas nós temos que nos esforçar para sermos cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus, conforme disse o apóstolo Paulo, sermos transformados pela renovação das nossas mentes, para ir nos tornando cada dia mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós quisermos encontrar então o padrão da justiça de Deus, é examinando e conhecendo a Ele através das Escrituras Sagradas, especialmente através do Senhor Jesus, da pessoa do Senhor Jesus, que foi a personificação de Deus vivendo como homem aqui na terra. Então hoje nós estamos orando no dia de hoje pela data significativa que hoje representa um dia de independência no nosso país, para que a justiça prevaleça no nosso país. A justiça, para prevalecer no nosso país, precisa começar prevalecendo na minha vida, no meu coração, no meu comportamento, nas minhas atitudes, no seu coração e no seu comportamento, nas suas atitudes. Não adianta você falar que é cristão ou que é evangélico, como a maioria se diz, se a sua justiça é torta. Você exige que os outros pratiquem justiça quando é a seu favor, mas quando é contra você, aí você quer arrumar justificativas para o seu erro, aí você quer arrumar desculpas, inventar desculpas para justificar o seu erro. Não, mas eu fiz isso porque, mas aquilo porque.
querendo torcer a justiça a seu favor, para não sofrer a consequência, não sofrer o dano, não sofrer o efeito do seu ato injusto. Então, com Deus não é assim, porque mesmo que você, quem sabe, consiga contornar tal situação a seu favor, para não assumir o prejuízo, diante de Deus você está reprovado, porque o próprio amor de Deus, ele se manifesta em justiça. Se nós pegarmos, por exemplo, em 1 Coríntios, vamos confirmar aqui, Aos Coríntios 13. Vou confirmar aqui, 1 Coríntios 13. Se é isso mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aos Coríntios 13, 6. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. O amor não se alegra com a injustiça. Então, no amor de Deus, como Ele nos ama e Ele é perfeito, Ele não se alegra na injustiça. Ele não fica feliz com a nossa injustiça. A sua felicidade está na verdade, ou seja, quando eu vivo, quando eu me comporto, como eu ajo, como eu faço tudo, e até o meu coração, os meus sentimentos, meus pensamentos estão de acordo com Deus, ou seja, a verdade que vem de Deus, conforme Ele assim estabeleceu, eu tenho condições de viver praticando atos de justiça. Claro que nós falhamos, mas pelo menos nós vamos estar mais perto de sermos justos, nos aproximarmos de um padrão que Deus aprove como justo.